Bem, sobre esse assunto, nós reconhecemos que o mundo tem mudado muito com o avanço das tecnologias. E hoje essas tecnologias fazem parte da nossa vida e afetam a nossa vida diariamente, isso de forma diretiva. E para começar a nossa exposição, eu pensei muito sobre o que nós vamos tratar aqui, sobre o cristão e as tecnologias. Eu gostaria de pensar com vocês sobre o que tem de novo. Quais são as coisas que têm mudado nesses últimos anos com o advento desse mundo digital? E para isso eu quero compartilhar com vocês, para responder essa pergunta, alguns números. Se o senhor quer da área de exatas também, quero compartilhar com o senhor alguns números. Primeiro número, 7 horas e 38 minutos. O que significa 7 horas e 38 minutos? 7 horas e 38 minutos representa ou simboliza a média que uma criança passa de frente de uma tela, diante de um celular. 7 horas e 38 minutos. Eu tenho um filho pequenininho ainda e eu estou tentando me organizar quanto a isso. Porque, de fato, isso é uma distração terrível. Se nós voltarmos, mestre Omar, há 15 anos, esse número era quase zero. Então perceba que num curto e pequeno espaço de tempo, nós saímos do nada para quase 1/3 do nosso dia. Mas eu tenho um outro número para compartilhar com vocês aqui. 70%. O que significa 70%? 70% representa o número de pornografia que é acessado por um dispositivo móvel, por um aparelho celular. E, de novo, se nós voltarmos a 15 anos atrás, esse número é quase zero. Isso aqui é importante para nós, porque como pais, muitos dos nossos esforços têm sido na direção de organizar, não é, o uso dos celulares para com os nossos filhos, a utilização na internet. Então isso aqui tem algum peso, esse número. Mas eu tenho um outro número para compartilhar com vocês. Terceiro número, número 11. O número 11 significa a idade média que um menino ou uma menina é introduzido aos conteúdos sexuais. Ou seja, um menino ou uma menina, são adolescentes, são introduzidos a conteúdos pornográficos já com essa idade. Novamente, né? Se nós voltarmos a 15 anos atrás, esse número é quase zero. Né? Com 11 anos de idade, a gente estava jogando bola, né? Brincando de esconde-esconde, mas hoje as crianças não fazem mais isso. Dentro de casa, na frente de um computador ou jogando o seu videogame. Né? Então, mestre, quando nós olhamos para esses números que eu trouxe como exemplo, nós pensamos o seguinte: algo no mundo mudou. E aí, nas palavras do Dr. Steve Jobs, abro aspas, a tecnologia move o mundo. Ou seja, essas tecnologias chegaram ao nosso encontro e mudaram o mundo ao nosso redor. Aí a pergunta que fica, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo com todas essas tecnologias? Como nós estamos agindo diante desse mundo digital? E sobre isso nós temos 3 opções. Primeira opção é aquilo que nós chamamos de uma aceitação entusiasmada. O que significa isso? Vamos entender isso. É aqui um grupo que é representado, um grupo de crentes, que está empolgado demais com todas essas tecnologias. Então significa que eles, como cristãos, estão abraçando todas as tecnologias que estão vindo em suas direções. Então eles pensam assim, bom, se essa tecnologia é nova, então ela deve ser boa, vamos consumi-la. Esse é o primeiro grupo, então tome nota aí. Segundo grupo, ou uma segunda opção, é aquilo que nós chamamos de uma separação total. Aqui é o grupo que pensa o seguinte, bom, se algo é novo, então deve ser ruim. Se essa tecnologia é nova, então ela deve ser pior do que a primeira. Então eles, de forma deliberada, eles estão rejeitando toda e qualquer tipo de tecnologia existente nos nossos dias, tá? Mas entre essas duas abordagens, entre esses dois extremos, eu penso que tem uma posição melhor para nós, mais equilibrada, né? Que nós chamamos de discernimento disciplinado.
O que significa discernimento disciplinado? É nós usarmos as nossas mentes cristãs e bem treinadas para fazer exatamente aquilo que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Pegar aquilo que é bom, reter aquilo que é bom, né? E jogar fora aquilo que não é. Então, o que eu quero fazer com vocês nessa noite é pensar sobre tecnologia de algumas formas, ok? Mas antes de nós fazermos isso, é importante nós reconhecermos que há uma divisão na sociedade hoje relacionada às tecnologias. E ela acontece, Dr. Omar, mais ou menos por volta de 1980. Pessoas que nasceram antes de 1980, elas são consideradas imigrantes da tecnologia. Ou seja, elas tiveram que migrar para a era tecnológica. Então, essas pessoas que nasceram antes de 1980, elas nasceram no mundo antes dos computadores, antes dos celulares, antes da internet. Então, elas se lembram de um tempo que elas viviam sem a utilização das tecnologias. Só a título de informação. O primeiro celular chegou no Brasil em 1990. O primeiro computador chegou no Brasil e foi utilizado em 1957 pela Prefeitura do Estado de São Paulo. E foi só comercializado em 1980. Então, essa galera que nasceu antes teve que migrar. Saíram do zero para uma era já digital. Um outro ponto aqui. Para quem nasceu depois de 1980, nós consideramos essa pessoa, dizemos a respeito dela que ela é uma nativa do mundo digital. Ela já nasceu num contexto onde computadores e celulares já era comum. Não é que era barato, não era todo mundo que tinha, mas já era comum, não é verdade? Agora, para quem nasceu na geração 2000, como eu e o Pastor Omar, né, nós somos a geração... Próximo, um pouquinho antes, um pouquinho antes. Nós não conseguimos ver ou enxergar o mundo sem a internet. Quem nasceu na geração 2000, também não é o meu caso, não consegue enxergar o mundo sem esse mundo digital tecnológico. Ninguém consegue enxergar. Estava falando com o irmão Daniel, que inclusive está conosco aqui nos prestigiando presencialmente, que se hoje a internet parasse, o mundo ia parar também, de certa forma, né? Porque até no viés relacionado à saúde pública, as tecnologias influenciam, não é verdade? De forma direta. Então eu gostaria de trazer a vocês nessa noite uma realidade que muitas vezes pode ser até distorcida, que é toda tecnologia é tecnologia de Deus. Toda tecnologia é tecnologia de Deus. Isso eu quero dizer que existe uma maneira distintamente cristã de pensar sobre o uso das tecnologias. E aí, eu gostaria, obviamente, de trazer um texto bíblico para corroborar com essa nossa ideia. Porque se nós queremos pensar bem sobre tecnologia, nós temos que começar com a Bíblia, palavra de Deus. O texto, Pastor Omar, de Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E com isso nós temos algumas verdades. Primeira verdade, nós fomos criados à imagem de Deus num aspecto social. Isto é, nós fomos criados para a comunhão. Agora vamos pensar sobre todas essas tecnologias. Nós temos os nossos celulares, os nossos computadores, as redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok e por aí vai. Todas essas atividades se trata de uma socialização, né? Então perceba que isso está ligado justamente porque nós somos criados à imagem de um Deus que tem uma comunhão profunda com as três pessoas da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Então, nós temos essa realidade muito bem presente também na nossa vida. Então, isso significa que nós somos criados para estar em comunhão com Deus, mas também fomos criados para estar em comunhão com os homens. Ok? Segunda verdade, nós somos criados à imagem de Deus num aspecto moral. O que isso significa? Significa que nós somos criaturas morais, que nós pensamos, nós temos a capacidade de escolher entre o certo e o errado, certo? Então, colocado tudo isso dentro de um pacote, nós concluímos que nós somos criados à imagem e semelhança de um Deus criativo.
Ou seja, Deus nos criou com uma capacidade de criar coisas. Deus nos criou e nos capacitou com a habilidade de pensar, de resolver problemas. E só os homens conseguem criar coisas. Só o ser humano consegue fazer isso. Os animais não criam coisas. Os animais, eles agem por instinto, não é? Pelo seu viés instintivo, através dos seus instintos naturais. Mas os seres humanos, eles resolvem problemas, eles criam coisas, eles desenvolvem computadores, eles desenvolvem softwares para o nosso luxo, né? A nossa segurança, o nosso conforto, e os animais não fazem isso. Mas nós temos facilitação, né? Uma facilitação. Nós somos dotados, não é? Fomos criados à imagem de um Deus criativo, né? Logo, nós temos essa capacidade de criar coisas também. Entendido esse ponto, mestre Omar, Deus nos criou também e nos deu um trabalho para ser feito. Vou ler o texto com vocês de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Com outras palavras, Deus também deu ao homem um trabalho. Deus deu à humanidade uma responsabilidade. E ela pode ser descrita em duas partes. Primeira parte, e o pastor Omar cumpriu muito bem, procriação. O senhor tem 3 belas filhas abençoadas. Eu estou tentando cumprir ainda esse mandato. Tenho apenas um. Já até ultrapassei, tá? Porque era para 4, tá em 5, né? Então já contribui demais. Tá bom, né? Tá bom já. E, aliás, gente, a única pessoas que eu consigo odiar sem conhecer são os meus futuros genros. Mas... Claro. Bom, então nós temos a procriação. Deus disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Então isso significa para nós povoar a terra, criar famílias, escolas, cidades, universidades e por aí vai. Segunda parte, exercer domínio sobre a terra. Isso significa exercer autoridade sobre o mundo natural. Exemplo, de ter plantações, de construir pontes, de projetar computadores, softwares e por aí vai. Então isso se inclui dentro da categoria que Deus nos deu como trabalho. Mas agora eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso. Nós temos então um mandato divino para criar coisas, né? E isso não é algo, pastor Omar, que nós podemos fazer. Mas pela Bíblia é algo que nós devemos fazer. É uma obrigação. Logo, né, nós pensamos a respeito disso, que se nós quisermos ser obedientes a Deus, nós temos que criar coisas. Logo, tecnologia, aos olhos de Deus, é boa. E eu vou definir rapidamente, já, o significado de tecnologia, tá? Já posso fazer isso, se o senhor permitir, pastor? O tempo é todo seu. Aqui eu sou aluno hoje, tá bom? Tá bom. Me permita, então, abrir um parênteses aqui. Nós precisamos entender que tecnologia não se limita, a grosso modo, a computadores, a desenvolvimento de softwares, a redes sociais. Não se limita a isso. Mas a escrita, a livros, a trabalhos diversos. Justamente porque os homens criaram essas coisas, tá? Então, eu gostaria de notar com vocês, à luz desse exemplo de Gênesis, Deus então cria esse casal, eles estavam nus, e a única maneira, já que eles tiveram que obedecer a Deus, de produzir e criar e multiplicar, a única maneira que eles tiveram para ter um progresso foi criando novas tecnologias, criando meios, facilidades, como o senhor disse. E aí, eu gostaria de trazer a vocês uma definição. Nós temos aqui uma definição pelo teólogo, pastor Tim Challies, um pastor americano, e ele vai falar o seguinte a respeito desse assunto, abro aspas. A tecnologia é a atividade criativa de usar ferramentas para moldar a criação de Deus para cumprir propósitos práticos. Vou repetir. A tecnologia é a atividade criativa de usar ferramentas para moldar a criação de Deus para cumprir propósitos práticos. Ou seja, então nós entendemos que é inventar coisas, criar coisas, que tornará a nossa vida melhor ou vai beneficiar a vida do outro. Praticidade. Mas vamos pensar um momento. Então, até aqui nós temos visto que Deus nos criou criativos, porque assim Deus é.
E Deus nos disse para criar coisas, e isso faz parte da nossa descrição de trabalho. Mas será que a tecnologia, e aqui é um ponto para a gente poder pensar juntos, será que a tecnologia sempre promete coisas boas? Será que a tecnologia sempre garante que se nós utilizarmos ela tudo vai dar bem? E a resposta é não. Por quê? Por conta dos efeitos noéticos. Aquilo que nós chamamos de pecados que invadem o nosso intelecto. Nós somos afetados. A nossa mente também foi afetada pelo pecado. Então, com isso, nós temos duas realidades diante de nós. Ou nós vamos usar a tecnologia adequadamente, ou de forma inadequada. E aí me parece, permita só interromper por favor, você, enquanto você toma uma água, um café. Obrigado. A linha divisória, portanto, desse poder criativo nosso, tem a distinção muito clara. É que tudo que Deus cria, ele não fica refém da sua criação. Ao passo que o que nós criamos pelo efeito, inclusive, do pecado impregnado em nossa natureza, a gente cria e geralmente tudo que a gente cria, a gente, em tese, mas não via de regra, e quando o assunto é tecnologia, me parece que nós iremos refém dele. Uhum. Então nós somos o único ser que cria e fica refém daquilo que cria. Perfeito. Perfeito. Então, e assim, inclusive, você que está nos assistindo, eu estou mexendo no celular, não é por falta de educação, não, tá? É que eu estou copiando algumas coisas aqui que o David está falando, que eu preciso depois perguntar para ele. Ele tá achando que chegava aqui a apresentar, eu como aluno bom, né? Eu falo que aluno bom é aquele que aprende ouvindo e escrevendo, por isso eu escrevo, senão eu esqueço. Boa. Mas é isso aí. Consideração importante que o senhor trouxe. Então ela pode ser usada para o bem ou ela pode ser usada para o mal. Então eu pergunto a vocês, como vocês têm usado suas tecnologias? A boa tecnologia do seu celular. Como você tem usado as redes sociais, né? E toda vez que nós usamos um desses elementos, Pastor Omar, nós temos uma decisão para ser tomada. Nós vamos usar para abençoar pessoas ou vamos usar para prejudicar pessoas? Bem, e aí eu gostaria de trazer uma outra realidade aqui que eu estava pensando. É que assim, todo ser humano, dentro daquilo que o senhor trouxe agora, que até no viés de Adão, né? Que Adão ele tinha que dominar sobre as coisas. Só que hoje está sendo ao contrário, é as tecnologias que estão nos dominando. Né? Uma inversão de valores. Não é verdade? E eu quero aqui defender a ideia também que todo ser humano é um adorador. É isso mesmo. Todo ser humano é um adorador. E para corroborar com essa ideia, eu quero ler com você em Romanos capítulo 1, versículo 23. Então todos nós adoramos algo. E pelo fato da tecnologia ocupar um lugar de proeminência na nossa vida, se nós usarmos ela, como o senhor disse, de forma inadequada, ela pode se tornar um ídolo. Um Deus, né? Ou um Deus a ser adorado. Então o texto de Romanos capítulo 1, versículo 23 diz assim: E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. É isso que nós estamos fazendo muitas vezes. Nós estamos nos prostrando e adorando aquilo que foi criado, como se fosse o Criador, ao invés de adorar e se prostrar diante do Criador. Fazemos nossos próprios deuses, né? Exatamente. Atravessamos essa linha do Criador, do criar. A gente cria, inclusive, o objeto de nossa adoração. Perfeito, perfeito. E tem um livro, foi lançado pela editora Vida Nova, de Timothy Keller, Deuses Falsos. E eu trouxe um recorte aqui só para vocês poderem entender o que significa ídolo a respeito desse assunto. Então abro aspas para citar aqui. Um ídolo é qualquer coisa que absorve o seu coração e a sua imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa que você busque para te dar aquilo que somente Deus pode dar. Então, cada um de nós precisa pensar um pouquinho nesse momento. O que eu considero como algo essencial para a minha felicidade? Uma outra pergunta que nós poderemos deixar aqui. Quais são as coisas que, se fosse retirado de mim, eu ia considerar a vida como algo que não vale mais a pena? Uma outra coisa que nós podemos trabalhar aqui. O que é mais importante para você comparado a Deus? Né? E provavelmente, para cada um de nós, seria diferente. Mas a resposta está naquilo que eu idolatro. E aí eu quero trabalhar uma ideia com vocês aqui, porque quando nós falamos de idolatria, Pastor Omar, e de ídolo, nós
pensamos que nós somos muito sofisticados, né? Que nós somos muito eruditos para ter um objeto de pedra, de vidro, de porcelana. E o doutor e erudito João Calvino, ele chega a dizer que, na verdade, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então, quando eu falo ídolo aqui, eu não estou falando de um objeto físico, não. Eu estou falando de algo que está no nosso coração, né? E isso inclui também as tecnologias. E as tecnologias, ela pode criar algumas armadilhas para nós, né? Ela pode expandir aquilo que o senhor falou. Ela pode expandir o poder de outros ídolos que estão dentro de nós. A tecnologia pode fazer isso. Justamente porque esses ídolos muitas vezes estão adormecidos dentro de nós. E aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. O que você ama mais do que ama a Deus? E aí, dentro disso, eu queria que vocês refletissem a respeito dos ídolos. Porque para muitas pessoas, Pastor Omar, o ídolo é o dinheiro. Certo? Aí ele pensa assim, poxa, se eu tivesse um pouquinho mais de dinheiro do que eu tenho hoje, então eu seria feliz. Para outras pessoas, a sexualidade. Se eu tivesse aquela mulher, então eu seria feliz. Para pastores, isso pode ser traduzido por números. Se eu tivesse na minha igreja mais membros, então eu seria feliz de verdade. Não é verdade? Para outras pessoas, popularidade. Se eu tivesse mais inscritos no Instagram, então eu seria feliz de verdade. Então, naquele momento de frieza, de marasmo, onde nosso coração está longe de Deus, qual é o papel que a tecnologia ocupa na sua vida? Ela vai potencializar o ídolo que você tem, porque se o seu ídolo for sexualidade, você vai usar a boa tecnologia que tem no seu celular, que tem na internet, para você consumir pornografia. Se o seu ídolo for dinheiro, então você vai usar a boa tecnologia do seu computador, do seu celular, da internet, para jogar na internet e tentar ganhar dinheiro. Jogos de azar. Se for até voltado a relacionamento, você pode usar muitas redes sociais que hoje fornecem isso, né? Tinder, por exemplo. E interessante que nos últimos tempos, e é muito cuidadoso com isso, porque eu acho que você pode me explicar melhor isso, nós já percebemos que quando você está conversando, conversas assim do nosso dia a dia, nas rodas de amizade, numa pizza, depois de um culto, que a gente se reúne, tomar um café para dar risada e tal. A gente conversa sobre várias coisas, compra de um imóvel, você que está reformando lá, né? Aí você conversa, daqui a pouco você mexe no seu celular, aparece um monte de anúncios do assunto que você está conversando, se você mexer no celular. E um tempo atrás eu fiz uma pesquisa sobre o uso da pornografia, o acesso da pornografia. E tive uma descoberta interessante, que eu nem sabia a priori. Mas, claro, assim, depois disso aí, o meu computador ficava chovendo notícia, janelinhas ao lado, né? De pop-up subiu, de encontro, mulher na sua região, aquela coisa toda. E eu descobri que no Brasil hoje, o uso dessa tecnologia de cunho de perversão sexual tem mais inscritos mulheres do que homens. É isso aí. Então, assim, eu não sei se isso pode ser uma coisa boa, porque no passado era muito homem e pouca mulher. Isso quer dizer que os homens continuaram e as mulheres estão ultrapassando. Ou seja, você dobrou o número agora de pessoas que têm acesso à perversão sexual. É isso aí. E encontros, inclusive, encontros extraconjugais. Sites de encontros extraconjugais. Isso facilmente pode ser encontrado na internet. Por isso que a respeito desse assunto, o que nós falamos é aquilo que nós trouxemos no início. Que como cristãos, nós estamos aprendendo a viver em um mundo novo, que passa por várias atualizações, sabe? E nós usamos a ótica da Bíblia para achar luz durante esse percurso todo, né? E dentro ainda do que o senhor está mencionando aí, não é à toa que nós entendemos que a tecnologia é uma boa amiga nossa, porque ela nos dá justamente aquilo que nós queremos, né? Ela vai potencializar os nossos desejos, os nossos ídolos, né? Então, se nós quisermos usar a tecnologia boa para honrar a Deus, nós vamos usar para honrar a Deus. Sim. Nós vamos fazer um trabalho como esse, de fomentação bíblica, teológica, através das redes sociais, cultos online,
para abençoar pessoas que estão impossibilitadas de ir à igreja presencialmente, a importância de se congregar, claro, presencialmente, mas os que estão formar impossíveis... pessoas que, diferentemente de outras, talvez como a gente, tivemos a oportunidade, o privilégio de alguém até mesmo nos incentivar a investir, de entrar nos centros acadêmicos, de descobrir ter acesso a novas descobertas, e elas não vão ter. Então, você utiliza também a tecnologia para fazer essa mensagem chegar às pessoas, esse novo mundo, essa descoberta, para que também compreendam, né? Então, isso é um uso adequado da tecnologia, me parece. Sim, perfeito. Então, se nós quisermos usar para abençoar pessoas, como o senhor mencionou, nós vamos usar. Agora, se nós quisermos usar para potencializar os nossos ídolos, nós vamos usar para esse fim, né? Bom, então, mais uma vez, nós precisamos entender que as tecnologias sempre nos trarão benefícios, mas também nos trarão riscos. E eu posso até depois, talvez na minha consideração final, pontuar algo assim, se eu lembrar, tá? Eu te lembro. Por favor. Então, eu vou repetir de novo. As tecnologias, elas vão nos trazer benefício, mas elas também vão nos trazer riscos, tá? E deixa eu trazer um exemplo aqui a respeito disso. Em 2008, Facebook chegou no Brasil. Todo mundo que fez sua conta achou o máximo. E é mesmo. Você poder se comunicar com velhos amigos, familiares que moram longe. Perfeito isso. Muito legal. Só que com a utilização do Facebook, você não só se conectou com velhos amigos, velhos familiares ou familiares, mas com antigos namorados, antigas namoradas, velhos relacionamentos. E todo mundo sabe do índice alto que as redes sociais trazem em relação aos divórcios. Não é verdade? Eu tenho na minha família um caso assim, que uma pessoa deixou seu cônjuge em virtude da utilização do Facebook. Então isso é muito triste. Que você pode escolher usar para o bem, mas você pode escolher usar para o mal. Né? E aí, dentro dessa realidade, né, nós temos a ideia da questão do risco, que eu trouxe para vocês aqui, mas eu não expliquei. Porque com a tecnologia a gente pode energizar uma cidade toda, enviar energia elétrica para lá, mas nós podemos também criar armas nucleares. Então entra naquele quesito. Ou nós vamos usar para o bem ou para o mal, né? Então, se nós somos pessoas que nós queremos pensar bem, né, sobre tecnologia, nós temos que andar dentro daquilo que nós chamamos de cosmovisão, de epistemologia. Uma construção de pensamento equivocada, a conclusão vai ser equivocada, né? Então nós precisamos dominar as tecnologias e não o contrário. Bom, eu queria concluir aqui minha fala, né? E deixar o pastor Omar depois também trazer aí as suas questões, fomentar as suas questões aqui. Que o Senhor Deus nos ajude nessa última hora a usar essas tecnologias como ferramenta para elevo espiritual do outro. E que toda tecnologia é uma tecnologia de Deus. Agora, nós vamos usar ela para o bem, para abençoar pessoas, ou vamos usar para o mal, para nos prejudicar e prejudicar pessoas. Que Deus nos ajude nesses dias tão difíceis, mestre Omar. David, obrigado pela tua exposição. Antes de formular aqui algumas questões para você responder, eu quero agradecer a presença, né, dos nossos irmãos e amigos em que nós temos em autoestima, que é o João, o Daniel, que estão aqui conosco. Obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo apoio, pelo incentivo, pela credibilidade também. Isso tem servido de estímulo e de força para nós continuarmos diante de tantas dificuldades e adversidades que a vida nos proporciona. Bem, esses dias, David, eu estava vendo alguns vídeos e me apareceu lá nos Reels, né, do Instagram, uma senhora, e aí vai muito com essa questão que você falou da migração, né? E ela me fez um dado interessantíssimo e ela me parece... Eu não cheguei a assistir por inteiro, peguei só um trechinho, mas eu achei muito interessante. E ela fez uma declaração muito forte. Ela disse assim, ela comparou o celular como o maior assassino da história da humanidade. Né? Porque ela, em suas palavras, ela deixou transparecer que isso tem idiotizado as massas. As pessoas andam de cabeça baixa, estão a falar da morte das células do nosso corpo. Né? Muito tempo a exposição visual, a perda de contato e desse calor humano relacional. É possível que numa mesa de jantar
ou no almoço, no café da manhã, esteja reunido muitas pessoas e ao mesmo tempo não se comuniquem mais, se dialoguem, conversam pelo celular, né? Ou então estão mexendo no seu celular. Então ela considerou o celular como um dos maiores assassinos. Na sua fala eu pude, assim, perceber alguns desse universo tão grande, eu nem sei se cabe dentro do vocabulário nosso, pelo menos no meu, as dificuldades nós vamos encontrar do uso, e eu coloco o uso inadequado. Eu começo dizendo que primeiro é pela demonização de nós cristãos às tecnologias. Foi assim com a televisão, foi assim com o computador. É assim com as tecnologias, nós demonizamos, e aí, usando aqui uma linguagem, e não espiritualizando, mas de domínio, quando você entrega algo ao que é ruim, você permite que esse ruim que toma posse daquilo faça bem o que bem quiser daquilo lá. Então, como a gente tem essa ideia de demonizar tudo que é novo, sem ao menos se dar o direito de conhecê-lo, né? E aí eu imagino você mesmo, que é um perito na área da tecnologia, como se sente usando algo, né? E de repente até os olhares dos irmãos da igreja que demoniza a tecnologia. Mas aí eu percebi na sua fala alguns perigos, distração, os problemas do uso contínuo, né? E sem limite, inclusive para as crianças. Eu tenho uma filha, e eu tento, as minhas 3 filhas, na verdade, nenhuma já se formou, outra vai começar agora o curso universitário, a outra está estudando ainda, tem 10 anos. Eu sempre tento limitar ela, pedindo para ela, deixa ela ir assistir uma coisinha de 1 hora, mas toda vez que ela vai utilizar, eu estou lá, olha, vai fazer o inglês, fazer espanhol. Sempre ocupo ela com alguma coisa, dou um livro para ela ler, etc e tal. Além disso, também tem um acesso rápido à perversão sexual. E aqui eu quero contar um testemunho rápido meu, porque talvez isso também é fruto da nossa demonização da tecnologia. Eu tinha 14 anos de idade quando eu descobri como que de fato uma criança era gerada. Então, nós tínhamos um tempo em que a moral, um pai ou uma mãe conversar com os filhos sobre sexualidade era um tabu muito grande. Hoje, a gente é obrigado a ser muito aberto com os nossos filhos, porque senão essas tecnologias vão ensiná-lo de maneira perversa. É isso aí. Então, é um dos problemas. Outra coisa, nós vemos pessoas esgotadas. A gente que trabalha, às vezes a gente sai do serviço e trabalha até depois por causa da tecnologia. Eu já conheço pessoas que, sabiamente, elas saem do serviço e desligam o celular. Não atende mais ninguém, porque elas querem descansar. E a gente fica refém disso aí. Também eu vejo a diferença das formas de disciplinar. Enquanto no nosso tempo, eu falo, eu nasci na década de 80, né? Não parece, eu sei, mas nasci na década de 80. E a forma disciplinar de educar era diferente. Hoje você quer disciplinar um filho, uma filha, você fala, vou tirar seu celular, vou tirar o computador, vou tirar o tablet, né? Isso, tipo assim, é como você falou aí, vou tirar a sua vida. Né? Nossa vida antigamente era outra coisa, né? Era ficar 1 hora dentro do quarto, ou então ficar 1 semana sem jogar bola, né? Sem poder sair com os amigos, então assim, era isso que era o nosso castigo, era a valorização, né, do tempo. Além disso, eu vejo também uma diferença, um problema dentro da sua fala, pegando aí as tuas falas. Sim. Exposição da imagem. Foto, ela pode ser verdadeira ou mentirosa. Você pode tirar uma foto sorrindo, mas na verdade você está chorando desesperadamente, né? Então, assim, eu vejo a pessoa bem se expõe com muita facilidade na tecnologia, nas redes sociais. Essas imagens são usadas no mundo afora, você nem sabe como. Tá? É um perigo. E outra coisa, a inteligência artificial. A IA. Assim que chama, né? Correto. Eu estive recentemente participando de umas bancas de TCC, e por incrível que pareça, eu percebi a perda desse DNA, sabe? De você ser algo autoral. Por mais que você cite alguém, mas você percebe que lá tem o teu DNA. Você está dialogando com a sua pesquisa. E aí, um alto índice de plágio, de uso exagerado, inclusive da inteligência artificial. E aí, reverendo David, dentro de todo esse desafio que você nos mostrou, e muito bom, eu quero que, baseado na lembrança também que eu vou te lembrar, ótimo, que estou te lembrando, melhor dizendo, eu quero que, assim, dentro do que você compreende, é claro que precisaria de muito tempo para isso, quais conselhos você daria, primeiro como cristão, segundo como um profissional técnico de excelência da área da tecnologia,
você daria para que o cristão possa fazer o uso correto, disciplinado, com o tempo ideal, sem trazer prejuízos para a sua saúde emocional, para a sua saúde física, para o relacionamento familiar e principalmente o relacionamento de sua espiritualidade? Perfeito. Bom, eu já quero então antecipar as minhas considerações finais, na minha fala final aqui, a respeito da sua pergunta. Na minha resposta final, eu já quero concluir e agradecer a todos vocês. E se inscrevam em nosso canal, viu? Isso. Compartilhe o conteúdo com mais amigos e irmãos. Fazemos tudo isso para a glória de Deus. Bem, mestre, deixa eu te dar um dado a respeito disso. Em 1980, os computadores chegaram. As pessoas falavam para os pais assim: vocês precisam comprar um computador para o filho de vocês. Mas por quê? Não, porque isso aqui é o futuro. Então os pais saíam de casa, compravam um computador, levavam lá para casa. Meu filho, ó, tá aqui o computador. Estude, utilize, aprenda esse negócio, porque isso aqui é o futuro. A internet chegou. 93, assim, foi mais popularizada, vamos colocar assim, para um público mais afegão médio. A gente, né? Que é muito caro antigamente. Principalmente celular. Só o Pastor Omar tinha aqueles celulares grandão assim, ó. Gigante, né? Doutor, né? Que lá no Nordeste é mais de tijolo. Eu construí a casa com tijolo, era o celular que a gente tinha. Construção civil. E aí, quando chegou a internet, as pessoas falavam nas escolas, os professores: olha, vocês têm que colocar a internet agora dentro de casa. É importante. Aí os pais foram lá e investiram na internet. Todo mundo viu os benefícios de se ter a tecnologia. Como o senhor falou, da utilização do celular, o tempo. Todo mundo viu o benefício. Só que os riscos demoraram muito tempo para serem percebidos. O que aconteceu? Uma geração inteira de adolescentes e jovens eivados na pornografia. Então, em relação ao que o senhor mencionou, que tipo de conselho nós damos? Aquilo que nós trouxemos no início. Ter a nossa mente cristã muito bem preparada e disciplinada para a utilização das redes sociais, das tecnologias em geral. Moderação, equilíbrio, sabe? Eu ainda tenho muita dificuldade com meu filho, confesso aqui, não vou ser hipócrita, de ser um pouco mais regrado na utilização geral, porque às vezes Davi tá bagunçando lá dentro de casa, e eu tô talvez estudando, a Letícia fazendo uma outra coisa. O que nós fazemos de forma deliberada? Celular. Tô. Entregamos o celular. Dá um carrinho pra ele. Um livro qualquer pra ele estar lá mexendo, né? A gente dá o quê? O celular. O celular. E isso aqui é importante porque lá atrás, 1998, vou falar no meu contexto familiar, nós tínhamos uma televisão para casa. Certo? Então todo mundo, quando assistia um filme, era todo mundo junto. Aí as coisas começaram a andar. Cada um teve uma televisão num cômodo da casa, até na cozinha. O acesso também ficou... antes era um pouco restrito devido ao valor. Correto. Hoje o valor é mais acessível, né? Então você vai ampliando, né? É justamente isso. E aí, na cozinha tem uma televisão, então a mamãe tá fazendo a janta e assistindo, sei lá, seu programa especial. O papai assistindo uma outra coisa, o filho com televisões. Imagine com o avanço das tecnologias agora. O celular é um computador na nossa mão. É um computador. Perfeito. Então, quando você estiver com seus amigos e os seus familiares, o seu celular tem que estar bem longe. Bem longe. Desligue ele. Principalmente quando você estiver diante do Senhor. Bem longe mesmo. Desligue o seu celular. E aí eu acho que a moderação, pastor Omar, e claro, o aconselhamento dentro de casa, regras é importante a gente ter, porque senão fica um ciclo vicioso, né? Eu fico quase que desviado quando a gente tá batendo um papo assim como esse, e a pessoa tá mexendo no celular assim, e você tá falando sozinho. Isso é terrível. E como nós somos criados para a socialização. Então nós devemos usar isso aqui para socialização. Mas quando tiver o tete a tete, isso aqui tem que estar bem longe, bem distante. Eu trabalho com segurança da informação. Uma das minhas especializações na área de tecnologia. Chego em casa, eu tô enfadado de tecnologia, tô cheio. Nossa, me dá uma coisa assim, sabe? Chega. Aí eu quero ler um livro. E mesmo assim, as facilidades de ler um livro digital hoje, né?
Ele fala, meu Deus do céu, deixa eu passar isso aqui daqui. Cadê o livro Que é físico? uma tendência, inclusive, né? Que é uma tendência. É uma tendência. É mais barato, custo reduzido. Acesso também é rápido em qualquer lugar. Uhum. Às vezes você pode colocar com livros, mas você, no celular você leva ele, né? É isso aí. Então, para concluir, nós, quando temos uma tecnologia nova, nós vemos sempre o benefício dela. Só que nós nunca também observamos os riscos que elas podem trazer. Como o senhor falou, da inteligência artificial. Olha o benefício, legal, mas e os riscos? Uma geração toda de jovens e adolescentes que tem uma atividade, um trabalho na escola, ele faz a pergunta para inteligência artificial, seja lá qual for, e ela vai responder. De acordo com as informações disponíveis na internet. Uma geração de pessoas que estão crescendo sem conhecimento. E eu quero concluir citando um texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 31, para a gente encerrar minhas considerações finais. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Seja você comendo ou bebendo no Instagram ou no WhatsApp. Faça-se tudo para a glória de Deus. Amém.